Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. Eu não falei pra vocês, gente, que era doidinha por natureza, e olha que eu nem sabia ainda dessa história, descobri aqui agora junto com vocês. Mas eu conheço já a Tânia, já sabia que ela era doida, não nessa parte. Mas é uma doida positiva. É uma doida alta astral, é uma doida que bota as coisas pra fazer e faz. E tem uma coisa aqui no nosso acervo, que a Tânia não sabe, mas que a gente tem também ponto comum, além do concurso público. Embora eu nunca tenha gostado da ideia de concurso público, lá em casa meu pai imaginava que não, o que dá certo é concurso público, tem que fazer concurso público. Ainda bem que eu tive o apoio lá dentro de casa para poder também fazer o que eu queria fazer. Enfim, fui parar na faculdade de produção cultural, fazendo produção dos espetáculos. Tá aí. Que legal. Outro ponto de convergência. É convergência que fala? Ponto, não, convergência é o contrário. Comum. Ponto comum. Mais um ponto comum entre a gente, da parte de eventos, né? Eu não comercializava isso, eu fazia as festas, aprendi com a minha tia e com a minha avó. Então, quando era aniversário, a gente pegava papel crepom, colar na mesa, fazia barra da mesa, assim, de aniversário, né? A evento é comigo mesmo. Ficava com os dedos tudo colorido. A gente também pintava cabelo, não sei se você passou por isso. Eu também. Eu não pintei o cabelo não, mas eu vendia o papel crepom pro povo pintar o cabelo. Fazia aquelas mechas. E pra dar uma pausa aqui pra gente se hidratar, vamos brindar aqui, Tânia, com essa nossa caneca linda do estúdio em Portugal, olha, que inclusive tá disponível aí na nossa loja online, você também pode ter a sua. E legal. Quem é mentorado também, olha, sempre lembra essa caneca no inverno, é maravilhoso. Meu aviãozinho. É, o aviãozinho. É verdade, a E Tânia ainda já tem o rastro, igualzinho do... É verdade. Ah, é verdade. Essa caneca aqui é é da marca, né, do estúdio em Portugal. Essa é a primeira versão da caneca. E é ótima pro inverno, porque quando tá frio, o chazinho aqui na Europa é sempre muito bem-vindo. Então, fica aí a caneca do estúdio em Portugal para você já conhecer. E a Tânia, que tem um aviãozinho ali no pulso dela, a gente já vai contar dessa história também, que marcou a Tânia. Mas, Tânia, me diz aqui se isso é comum para você. Meu Deus. Olha, esse vídeo aqui, minha mãe que mandou lá do Brasil, e eu fazia isso também. Mentira. São bonecos de miçanga, para quem não conhece aí, olha, tá aparecendo na tela, tá vendo, ó? Que legal, gente. Essas coisinhas de miçanga, isso era tudo chaveiro, banana de pijama, Que legal. um coração. Ah, eu sei fazer tudo também. Isso aí era pra ser um piu-piu. Os coelhos. E aí eu tenho essa caixinha aí de miçangas. E aí eu vi na ficha que o meu time me passou sobre a Tânia que você também fazia miçanga pra vender. É isso? Me conta. Eu acho que foi o primeiro empreendimento de sucesso que eu tive. Cara, eu comecei a fazer isso com uns 9 anos de idade. E a gente viajava muito. Quem é de Brasília vai saber. A gente costuma ir muito pra Caldas Novas. Já ouviu falar? É onde tem umas águas quentes? Isso, fica... Eu sou doido pra ir nesse Cara, lugar. lá é perfeito. Só que assim, Brasília, tem o feriado, todo mundo vai pra Caldas Novas. E Brasília fica vazia, Caldas Novas lotada. E aí, o que eu fiz? Meu pai é vendedor e eu, né, vou seguindo os passos dele. Fazia muito... Já teve um professor em casa. Tive. Seu pai era teu professor. Só que ele não era um professor muito bom. Não era, não. Não foi muito bom, não. Mas é um excelente vendedor. Só que, enfim, né? Outra história aí conturbada. Mas o que eu fazia? Eu fazia brincos, pulseiras. E aí eu pegava ou um papelão, ou então uma placa de isopor, e colocava tudo e saía na rua vendendo. E, cara, que não é maluca, e vendia tudo. E tu tinha quantos anos quando fazia isso? Desde 9 anos de idade. Então eu fazia pulseirinha para... E todo mundo achava bonitinho, eu baixinha, gordinha, vamos levar. E nisso... Ia vender suas artes, não era praia, né? Que Brasília não tem praia, não tem era lago. na praia, era em Caldas Novas. Era em Caldas Novas. Tu levava isso pra Caldas Novas? Levava, aí a gente ia passar férias, né? Tipo, passava, sei lá, 4 dias lá. E toda vez que a gente ia pro clube, deixava no carro. Aí de noite a gente ia pra feirinha e eu saía com o meu... aquela abordagem fria maravilhosa. Saía com a minha placa, quem é o colar, não sei o que lá. Vendia tudo. Vendia tudo. E teus pais não deixavam tu ir sozinha? Não, ia comigo. Orgulhosos, porque eu sempre corri atrás do que eu queria. Legal. Agora você me falou aí que teu pai não foi um bom professor, não. Me conta isso. Pai não. Então, assim, é uma relação bem complicada. Minha família, eles se separaram. E aí ele acabou, tipo, abandonando a gente. Só que meu pai, ele é bem desorganizado, assim, financeiramente. Então, colocou a gente em muitas situações difíceis. E, graças a Deus, minha mãe conseguiu dar um basta nisso. Então,
Eles se separaram, né? E a gente acabou se afastando totalmente. Tanto é que você vai ver mais pra frente, a questão do que você já até falou, né? De sair da UTI. Nem isso fez com que ele viesse atrás de mim. Então, assim, é uma situação bem tensa. Quando a gente toca nesse ponto, né, é muito sensível e é muito interessante porque faz parte da nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é aceitar e entender que nem tudo é perfeito na vida e tirar um aprendizado que possa ser, né, dessa vivência. E mais na frente eu vou falar um pouquinho dele, porque eu tive algumas coisas que eu vi na UTI e quando eu acordei fiquei desesperada em relação a isso, sobre ele também. Mas deixa isso mais... Mas valeu a pena, você aprendeu pelo menos, ou aprendeu como não fazer com seu pai, a nível de planejamento financeiro? Com certeza, aprendi. Porque tem que aprendi bem, porque assim, é aquele negócio, você tenta, você vê o fluxo, você tenta sair disso. Uhum. Então, o pessoal critica muito as famílias, fala muito das gerações, né, que uma mãe, o que ela não teve, ela tenta dar pro filho, e aí depois o filho fica, enfim, mimado, essas coisas todas. Eu vi a situação de fora e, assim, do meu ponto de vista, eu quis sair disso. Uhum. Então, eu acho que até o fato de ter saído de casa mesmo, de querer mais, eu não tenho nada contra quem gosta de estabilidade. Isso pra mim é lindo. Eu queria ser assim. Eu queria ter a minha casa e estar feliz com aquilo. Mas, assim, eu sou tão... As coisas pra mim são tão dinâmicas que eu olho pra situação. Eu tenho aquilo, eu já penso o que eu posso fazer de novo. Então, eu não consigo parar. Fugir da zona de conforto, Eu não consigo. E você acha que esse sentimento te ajudou a pensar Europa como um ponto de fuga? Isso já te acompanha desde quando? Quando que você descobriu essa vontade? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 18 anos. É porque, assim, a gente, de Brasília, quem estiver assistindo que for de Brasília, vai da mesma idade que eu, vai entender o sentimento. A gente vê as coisas acontecendo no trecho Rio-São Paulo. E a gente se vê de fora daquilo. É sério? É seríssimo. Então, você vê a novela ali, as novelinhas ali do Manuel Carlos, você escuta a bossa nova, você chora, assim, calado, você quer estar no Rio, você quer estar na orla de Copacabana, meu amor, o que é isso? Então, eu queria viver isso. A gente imagina que chega no Rio, você vai ter um famoso passando aqui, o outro ali, que é igual a novela. Então, eu já queria sair de Brasília. Saí de Brasília, passei 7 anos morando no Rio, e aí depois eu voltei, no meio da pandemia, a gente voltou a morar em Brasília, morei 2 anos lá, e assim, outra realidade do que eu tinha antes para o que eu vi depois. Brasília é uma cidade, tipo, super desenvolvida, tem muita opção de lazer, de restaurante, coisa que eu achei até mais do que no próprio Rio, que eu passei 7 anos, acho que em Brasília eu vivi mais feliz do que no Rio, tipo, gastronomia, gordo, né, gente? Pelo amor... Ou você é do Comes ou é do Bebes. Eu sou do Comes, então... Eu sou do Bebes. Eu sou do Comes, então daí você já vê. E Brasília mudou muito, então assim, a parte de gastronomia é bem interessante. Só que, ainda assim, quando eu voltei pra Brasília, eu fiquei com aquele sentimento, tá errado isso aqui, porque a gente queria vir pra Portugal. Só que a fronteira tava fechada. Isso foi em 2020. Isso na pandemia. Foi. A pandemia começou de fato. Fechou acho que dia 16 de março, se não me engano. Uhum. E isso foi lá em... 16 de março no Brasil. No Brasil, foi. Que no início do ano aqui já tava fechando tudo. Foi mais ou menos nessa época. Gravei a data porque na semana que fechou tudo, Ai, que ódio. Eu fui pra um coworking, um espaço de coworking, aluguei uma sala e comecei a trabalhar no coworking na segunda, na sexta-feira fechou tudo. Eita. E aí eu voltei pra casa, perdi dinheiro. Nessa época eu perdi grana. Perdi sim. Acho que todo mundo, né, gente, perdeu dinheiro na Foi pandemia. uma loucura. Teve quem ganhou também dinheiro. Teve. Aí veio depois, né? Aí veio as mentes brilhantes, empreendedoras, toda a revolução tecnológica que a gente passou aí na pandemia. E que a gente tá passando, né? O tanto de inteligência artificial. Exatamente. De soluções de viagem que tá bombando. Sim. Tanta gente, agora todo mundo ficou tanto tempo preso dentro de casa, que agora o povo quer tudo viajar, não é? É maravilhoso.
maravilhoso. Portugal aqui, gente, recebe muitos turistas. Portugal este ano celebrou a Jornada Mundial da Juventude. Teve mais de 2 milhões de pessoas só em Lisboa. Em Lisboa, aqui, brincadeiras à parte, Lisboa não tem nem capacidade geográfica pra isso. Porque Portugal é muito pequenininho. Sim. E você me falou aí que no teu sonho da Europa, Portugal sempre fez parte. Então, quando você imaginava a Europa, você já imaginava Portugal ou foi um segundo plano? Eu imaginava Portugal, acho que sempre mirei, acho que em especial pelo idioma, eu não ainda, nesse momento ainda não falo inglês fluente, então assim, pra mim, ir pra outro país teria toda essa questão de adaptação, que já é difícil de você sair, né, da sua zona de conforto e ainda mais o idioma, então Portugal sempre teve ali na tacada. E aí nessa época, lá no início da pandemia, foi a época que eu parei de estudar para concurso, foi só em 2020. Então, assim, eu estudei para concurso 8, 9 anos da minha vida. Passei em alguns concursos. Só que, assim, quando você estuda para concurso, são 2 fases. Primeiro você luta para passar, depois você luta para passar em primeiro. Então, assim, a gente... Qual que é a diferença? Eu não sei. A diferença é que, assim, quando você vai fazer uma prova que você realmente estuda para aquela prova, que você conhece a banca, que você conhece o que você tá fazendo, você já vai sabendo que você vai passar, porque é uma repetição. Então, assim, a gente já vai com aquela consciência. E aí você luta pelos primeiros lugares. Tanto é que o Gui chegou a gente já conseguiu pleitear ali em concurso, tipo, 150 mil pessoas, chegou, tipo, em 33. Então, essa é uma posição bem legal. Eu consegui chegar no concurso que eu passei também em 58. Caramba. E aí a gente teve a questão de ser chamado num concurso desse. Só que a vida é muito engraçada, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha estrutura financeira nenhuma. Eu comecei uma loja, tipo, sem dinheiro nenhum. Meu avô me emprestando lá atrás, isso quando eu tinha 19 anos. Meu avô me emprestou o cartão de crédito dele, eu comprei uma mesa, comprei um computador da Positivo, que me venderam que era a melhor marca. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim. E eu comprei a cadeira. Então, assim, e tipo, caraca, será que eu vou conseguir pagar uma parcela de 100 reais por mês? E aí comecei a fechar um contrato atrás do outro e vi que eu era muito boa nisso. E aí, nessa época, né, foi assim, a minha vida foi acontecendo aqui e eu fui estudando para concurso junto com isso, fui me desenvolvendo. E eu sempre quis a área financeira, porque meu padrinho trabalha na Caixa Econômica. Então, para mim, sempre fez muito sentido. Tanto é que eu cursei economia. Então, só que isso foi acontecendo e embaixo eu fui ali dando meus corres, porque a gente vive. Sim. A gente precisa comer, a gente precisa sair. Verdade. E eu fui fazendo tudo isso junto, né, com esse momento. Até chegar em 2020, e o Guilherme, ele estava numa posição de gerente de uma startup. E aí a gente foi chamado, né, no concurso. E a gente teve que recusar. Porque ele ganhava, tipo, muito mais como o cargo dele. E foi quando eu parei, eu falei, acabou. Teve que recusar o quê? O gerente da startup? Não, o concurso. Então, assim, você chegar num ponto de, porra, você passou no concurso, você não vai aceitar esse concurso, você vai recusar. E aí foi o momento que eu parei, eu olhei, eu falei, não. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Porque eu vou passar no concurso também, porque a gente viajava muito Brasil. Eu fui pro sul, eu fui pro norte, pro nordeste, fui fazer prova em vários lugares. E aí, tipo, se eu fosse chamada, eu fiz pra uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Eu ia ter que largar tudo e ir pra lá. Sim. Aí a gente começou a olhar na balança e viu que, tipo, a gente sozinho, por si só, já conseguia se manter e talvez o mercado privado, né, o mercado empreendedor mesmo, a gente conseguisse acertar em algo que não precisaria dessa estabilidade do concurso. E foi aí que eu comecei a ser freelancer. E foi aí que você sentiu a paixão pela instabilidade. Exatamente. Na verdade, porque você virou o jogo. Porque se você saiu de concurso público, que é super estável, para uma vida de freelancer, sim, que eu já soube aí que você já foi premiado nessas plataformas, né? O Workano, umas plataformas de jobs, não é isso? Então. Não é isso, Nicolas? Não, isso daí, se você quiser cortar. Tem um perfil da plataforma. Não é esse ainda. Daqui a pouco a gente fala dessa premiação aí, mas me conta aí. Eu fiquei sabendo que seus perfis eram dos mais procurados, né? O que acontece? Eu comecei sem saber de nada, eu sempre gostei muito de escrever, de ler. E aí eu falei, bom, como que você começa? Eu fui ser redatora. Aí eu comecei a pesquisar e vi que o pessoal cobrava 10 centavos. Eu falei, pô, 10 centavos por palavra? Tipo... 10 centavos por palavra? Não, escuta. 10 centavos por palavra. Aí eu comecei a botar minhas propostas lá e não tive nenhuma resposta. Eu falei, tem algo errado. Aí tu botou o quê? 20 centavos por palavra? Não, eu botei 2 centavos.
Que? E aí, sim, e foi assim que eu comecei. Então eu vendia por 2 centavos e aí eu via que eu fui colocando 4, 3, até chegar em 2 e ver que com 2 eu conseguia virar. Olha só que louco. Então, tipo, eu pegava texto pra escrever 500 palavras que eu ganhava R$ 10. Não, agora imagina isso. Isso era antigamente, né? Isso era antigamente. Hoje já tem chat GPT. É. Agora já não... Será que ainda tem gente que compra isso? Compra, pior que compra. É porque, assim, o ChatGPT tem que saber... Essas inteligências artificiais ajudam muito, só que você tem que saber usar. Porque senão fica muito mecânico, muito Sim. genérico. Até tem vários cursos hoje que já estão ensinando isso. Mas lá atrás não tinha isso. Então, cara, teve dia que, tipo, eu tinha 20 textos pra entregar. E era uma metralhadora, um atrás do outro. E aí peguei essa paixão, esse gosto de escrever por isso. Então, assim, um texto custar, tipo, R$7, R$10... Quando você junta tudo, eu fazia tipo R$100 num dia. E tava muito bom. Só que... Isso há alguns anos atrás. Isso, há alguns anos. Isso em 2020, não tem muito... 2019, mais ou menos, 2020. Então não tem muito tempo. Agora, o que eu acho assim, se eu puder... dar um conselho, assim, tipo, pra quem tá pensando em trabalhar digitalmente, sei lá, empreender, fazer alguma coisa, é entender que não tem limite. Por quê? Eu costumo dizer muito isso, até nos meus vídeos do YouTube. O meu marido tinha um salário muito bom. Só que quando ele tinha um salário baixo, tipo, a gente já sobreviveu com R$1.000 por mês. Uhum. E isso daí pra pagar alimentação, pra pagar a moradia, isso não é nada. Eu não sei como que dá pra viver, infelizmente, é muito pouco. Esse valor já foi o nosso salário mínimo, né, no Já Brasil. foi. E a gente já sobreviveu com isso. E chegou na fase, assim, não tem problema de falar de valores, né? Mas chegou na fase, tipo, ele tá ganhando 10, 15 vezes mais. E ele era o meu parâmetro. Eu não queria ganhar 1.000. Eu queria ganhar o que ele tava ganhando. Sim. Porque eu via que era possível. Só que isso mudou tanto a minha cabeça que, se fosse antes, eu imagino que eu iria já achar, tipo, 2.000, 3.000 pouco. E eu consegui fazer, assim, nos meus melhores meses como freela, tipo, R$8.000, R$9.000. Trabalhando igual uma louca. Claro. Mas fazia. Isso tudo no Brasil. No né? Brasil, tudo e aqui no Brasil. Em Portugal, já que é Portugal Podcast, tu teve a oportunidade também de trabalhar com esses freelas em Portugal? Estou tendo. Tô Como conhecendo. É que tá sendo isso? É porque assim, aí foi evoluindo, né? Eu fui trazendo pessoas para a equipe, fui profissionalizando, fui criando mais uma estruturazinha de startup. E aí aqui eu comecei a conhecer um pouco do mercado. Só que a gente teve uma barreira de impedimento de entrada. Que. Olha aí. Falta aí você, toda Jobs, produzida. Toda Tani Jobs. Esse dia a gente vai fazer um ensaio fotográfico lá na Sé, em Viseu, foi muito legal. Isso aí já é em Portugal. Aqui em Portugal. Assim que a gente chegou, faz um ano mais ou menos, a gente fez esse ensaio. Essa daí é a foto que a gente fez lá em Brasília ainda. Foi da Trix. Da Trix. A Trix é o quê? É uma empresa que Trix é a nossa empresa. Qual empresa? Empresa de quê? De tecnologia, marketing e assessoria. Tecnologia, marketing e assessoria. A gente reuniu tudo isso, a gente tem 3 braços bem definidos. Esse momento foi quando eu virei loira de novo, gente, que depois a gente vai falar sobre esse momento que foi muito bom na minha vida. Porque quando você fica loiro, você não quer ficar moreno. Não tem condição de ser morena. Olha, a única oportunidade que eu tive de ficar loiro foi no carnaval, quando eu descolori meu cabelo. E, minha filha, o que eu queria era voltar a ficar morena. Porque não dá, vai ficar tipo um super saiadinha, assim, olha. Esse estilo aqui, ó, que tá aparecendo aí na tela. Não dá. Mas essa tua experiência aqui em Portugal, você disse que tá experimentando, como é que tá sendo isso dos jobs por aqui? A barreira de entrada aqui é muito grande em relação à mentalidade das pessoas. Então, assim, o que no Brasil tá mega avançado, aqui é, tipo, muito fútil na cabeça deles. Então, assim, por exemplo, um vídeo que viraliza no Brasil, que todo mundo faz, tipo, uma trend, você tenta propor isso pra um cliente daqui, ele não quer fazer. Ele acha que aquilo é muito bobo, só que aquilo funciona. A gente tá falando de qual tipo de cliente? São comércios locais? Comércios locais, okay. São clientes, por exemplo, profissionais liberais, são pessoas, tipo, de salão, que precisa, né, tá ali divulgando, tá ali nas redes captando, e eu senti uma barreira de entrada difícil em relação a isso. E foi isso que me fez mudar de Viseu. Porque quando eu decidi ir para Viseu, foi estratégico por causa dos negócios. Imaginei que eu ia chegar e ia mudar essa realidade. Acabou que a gente planeja uma coisa e na prática acontece outra. Né? Então, assim, eu saí até do mundo digital e fui empreender na cafeteria.
Calma que a gente já vai falar disso. Antes era dos jobs em Portugal. E aí o que Porque acontece? as pessoas têm o imaginário de que por que ganhar em real se eu posso ganhar em euro? Até inclusive nessas plataformas dá pra você também disponibilizar o seu trabalho para empresas de outros países, não tem isso? Dá sim. Aí a questão ali pra mim que dificulta um pouco é a questão do inglês, que eu já estou estudando pra, tipo assim, nível hard, porque eu preciso ficar bom no inglês, que é isso que tá faltando. Então, tem muita proposta, só que a galera daqui de Portugal que tá mais ligada em como as coisas acontecem, aí é que tá, baixou um pouquinho a régua do mercado, porque essa galera tá indo captar no mercado brasileiro. Então, assim, o que eu tinha de mercado para explorar aqui em Portugal, que seria, né, os portugueses e tudo mais, eu já peguei vários clientes dentro das plataformas brasileiras que são portugueses. Inclusive, agora eu tô com uma cliente de Lisboa, que é para fazer um trabalho na rede social dela, e a gente se conheceu dentro da plataforma da 99 Freelas, que é brasileira. E essa cliente, ela não quer pagar o valor de Portugal. Ela quer pagar o valor do Brasil, ela quer pagar o valor em real. Então, assim, tipo, você faz uma proposta e aí você tem um grande movimento do mercado, que a gente, principalmente da área de TI, a gente passou agora por uma fase muito, muito difícil. Entre o final do ano até agora, né, o ano de 2023, eu trabalho já com internet já tem muito tempo. Eu conheço pessoas que trabalham com internet e, assim, a nível de pegar projetos, de ter projetos disponíveis, mudou muito. Pela política. Por incrível que pareça, a instabilidade da política do Brasil mudou muito o cenário. Não, tipo, nada a ver direita e esquerda, não tem nada a ver com isso, mas as pessoas deixaram de gastar. Então, assim, a gente já chegou em várias reuniões, tanto eu quanto meu marido, e o cliente fala, não, eu vou ter que esperar pra ver como é que vai ser, se fulano vai assumir, se não vai, se vai continuar. E aí a gente sentiu que depois do carnaval que as coisas começaram a voltar ao normal. Só que muita gente está desempregada. E aí, como tem muito desemprego, o pessoal coloca o valor lá embaixo. Então, assim, a gente está passando por uma fase muito difícil. Eu vivo disso todos os dias. E eu vejo, tipo, se eu colocar R$40 num projeto, tem um cara que coloca 10 e a pessoa quer fechar comigo porque eu sou melhor, tipo assim, meu trabalho é melhor, eu tenho mais avaliação, porque eu tenho um perfil melhor, mas ela quer que eu cobre os 10, ela não quer me pagar os 40 do meu trabalho. Então, assim, dentro do mercado português, nesse momento, a abordagem direta que eu tô conhecendo foi muito difícil, a experiência que eu tive em Viseu, e agora eu tô tendo essa abordagem aqui no Porto. Então eu tô construindo isso para poder entender de fato se eu vou ter a mesma dificuldade de entrar. Eu acredito que não, porque eu fui justamente para a cidade mais tradicional de Portugal. Então fui para uma cidade que realmente tem muita gente com a cabeça mais fechada. Que é Viseu. Que é Viseu, exato. E eu senti essa dificuldade. Por exemplo, fui num restaurante, cara, restaurante lotado, uma churrascaria assim, gigantesca. Tinha, tipo, umas 200 pessoas no salão, assim. Isso é muito grande, muito grande. Para Portugal é muito grande. E de gente trabalhando, só a equipe, ela devia ter umas 30 pessoas na equipe dela. E aí eu tirei uma foto maravilhosa, tirei a foto e falei, vou marcar no Instagram. Aí na hora que eu entrei no Instagram, não tinha nada na página deles. Aí eu fui lá, chamei a gerente, né? Descobri que ela era a dona depois. E ela falou que não, a gente não usa Instagram, isso é besteira pra gente, a gente não precisa disso. Meu Deus. Falou isso na minha cara e eu... Tipo, eu falei, tá, ela não é que ela não entende, tudo bem, né? É a forma dela lidar com o comércio dela. Sim. Só que o marketing, ele não existe só pra você levar o cliente pro seu estabelecimento ou pra fazer você vender. Ele existe pra várias outras coisas, entre fazer você... por exemplo, com o marketing, ela poderia ter uma lista de reserva por 3 meses do restaurante dela. Verdade. E ela não tem nada. Então, assim, eu fico boba como hoje existe uma empresa no porte da empresa do restaurante dela que não tá no Instagram. A Tani, ela viveu na cidade de Viseu. Agora você tá de mudança pro Porto, é isso? Isso, agora a gente tá Já tá pelo Porto. Mas a Tani quando veio pra Portugal, foi pra cidade de Viseu. Fui pra cidade de Viseu, fui direto pro apartamento, porque assim, quando eu cheguei aqui, aí entrando na parte depois a gente vai falar do Covid, eu tava muito debilitada, então eu tava andando muito devagar. Foi em Viseu que eu melhorei, que eu comecei a andar sozinha, larguei, tipo, eu fui toda a fase do andador pro andarilho, pra muleta, então hoje eu consigo andar sozinha, depois de tudo que aconteceu, que a gente vai falar mais na frente, mas eu fui direto pra Viseu. E aí eu senti essa dificuldade. E o que eu senti foi como se Viseu... Eu amo Viseu.
É a você cidade... só tá falando mal de Não, Viseu eu aqui. amo Viseu, Eu amo tô Viseu. entendendo, porque eu já fui em Viseu. É Inclusive, maravilhoso. A gente- temos vídeos aqui no nosso canal do YouTube que você pode conhecer não só a cidade de Viseu, mas o Politécnico de Viseu e todas as escolas que eu já visitei. E tá aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Mas você só tá falando mal de Viseu. Viseu é lindo. Que cidade linda. Cidade eu amo Jardim, né? Cidade Conhecida Jardim. como Cidade Jardim. Pra mim, é a cidade mais bonita de Portugal. Eu amo Viseu. É a cidade, assim, que eu quero me aposentar. Eu quero ter casa, eu quero voltar pra lá. Mas eu senti que, assim, no momento da minha carreira, eu precisava de mais. Então, eu deixei Viseu de forma estratégica, até mesmo também por causa do negócio físico que a gente criou, né, da cafeteria. E hoje a gente está desbravando o Porto. Então, a gente está conhecendo, a gente está estudando lugares para poder abrir novamente a unidade física. Então, a gente está ali... Viseu te abraçou. Viseu me abraçou total. E, assim... Fico mais confortável. Cidade perfeita, segurança. Nossa, não tenho o que falar. Realmente, sair de lá foi bem difícil. Foi bem difícil porque eu fui pra lá pra estudar e pra tentar ter uma vida tranquila. Foi esse o objetivo. Deu certo? Não. Porque... não deu certo. Porque eu não gosto de vida tranquila. Isso não vai dar certo pra mim. Então, olha, se você tá procurando uma vida tranquila, Viseu. Já fica a dica. Gente, família, filhos, assim, tudo. A cidade é muito bonita, tem muitos parques, tem muita coisa perto pra fazer. É a natureza. Então, assim, eu sou escoteira. Olha aí minha foto. Isso aí é o que? Minha Viseu? barraquinha. Isso aí? Viseu? Não, esse daí foi no Brasil ainda. Mas era você... Pensei que era sua casa de Viseu. Não, isso aí é a liberdade que eu amo. Isso daí é lá na Chapada dos Veadeiros. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Maravilhoso. Mas essa foto aí, volta ali, Nico. Essa foto aí dos... Eu pensei que era a tua casa em Viseu. Você Não. falou que ia acampar e não sei o quê, vida tranquila. Daqui a pouco ela puxa um chazinho de camomila aqui, um Bob Marley. Não. Mas enfim, Viseu, cara, perfeito. Pra quem tem família, quem tem filhos, quem quer realmente essa qualidade de vida, é perfeita. Gente, olha, pra adoro. quem tá assistindo a gente pelo Spotify, pra quem tá só ouvindo e não tá vendo, temos aqui uma TV e tá passando várias imagens, assim, bem bonitas. Bem assim, agora tá passando pra uma fogueira, numa área assim, bem tranquilinha. Na Chapada. Na Chapada dos Veadeiros, pra confrontar a Tani, que ela acabou de falar que ela é agitada, e só imagens de tranquilidade. Tem até marshmallow enfiado no palito. É isso, né? É isso. Pelo amor de Deus, eu falando aqui, nem vai saber o que Palito, é isso daí era tipo uma foice, a gente catou e enfiou marshmallow. Mas isso tudo é no Brasil ainda. Isso daí não foi é, no não é em Brasil. Portugal. Foi. Mas teve uma coisa que transformou a sua vida. Sim. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente falou pelo Instagram, não é? Você mandou mensagem pra gente, era partilhando uma das transformações maiores que você teve na sua vida, que foi nascer de novo. Foi. Não é isso? É um Me momento conta bem o que dolorido. que aconteceu. Eu sei que muita gente passou por problemas na pandemia, e isso também envolveu a Tani, né? Ninguém espera ir para um hospital ou ter problemas ou ter parentes num hospital, mas no teu caso foi contigo que aconteceu? Foi muito difícil, Igor. Nos conta. Quando eu paro pra olhar, eu acho que é uma aprovação. Realmente eu nasci de novo. Eu me sinto assim, inclusive até meu signo. Eu sinto que mudou meu signo, que eu renasci leão, que eu era ariana, mas eu já deixei algumas coisas de ariana do lado. Hoje eu sou mais leonina. Ai, que lindo, gente. Vocês pegaram. Antes, vamos conhecer aqui a história. Calma lá. Me Sim. fala o que aconteceu. Então, meu marido e eu pegamos Covid, né? A gente fez uma viagem para Ilhéus a trabalho. Por incrível que pareça, a gente juntou o trabalho com... Na pandemia. Já tava acabando, né? Já tava com vacina e tudo mais. Já tinha aberto toda a questão do turismo. E daí Ilhéus, na Bahia. Isso, na Bahia. A gente foi pra Ilhéus. Eu tava indo pra gravar um conteúdo com uma cliente que a gente ia fazer um lançamento. E aproveitei pra nessa viagem também lançar um curso que eu tinha feito. Então, assim, eu fiz o lançamento do curso. O objetivo não era nem vender nessa época, era só lançar, porque foi muito difícil produzir. E aí, quando eu lancei, eu vendi o curso. E aí, uma semana depois, caí doente. Então, foi assim, foi terrível. A gente voltou. Uma semana depois, o Guilherme começou a ficar bem ruim, ele ficou pior do que eu, e eu brincando e zoando ele. De Covid. De Covid. E aí, a gente chegou aí pro hospital, fizemos o teste, e ele tomou soro.
né? Ele tomou soro na veia. Essa daí já sou eu, depois no momento que eu fui internada. E eu não quis tomar, porque eu morro de medo de agulha. Então, eu não sei se eu tivesse tomado, se eu teria ficado mais resistente. É uma dúvida que fica na cabeça e eu falo, poxa, tinha que ser, né? Não tem como a gente culpar isso. Mas, enfim, o Guilherme tomou o sorinho dele. 2 dias depois estava lá já melhorando e eu despenquei. E aí a gente foi, tomamos vários remédios, a gente foi indicado extraoficialmente, porque naquela época os médicos não estavam receitando remédio, que tava toda aquela guerra política. Mas assim, você tá com sua saúde em jogo, o que você vai fazer? Eu decidi tomar o remédio. Cara, gastei horrores na farmácia. Mas pera, eu não sei, eu não tava no Brasil nessa época, Sim. eu fiquei aqui em Portugal. Mas como é que foi esse movimento, então? Não tinha remédio? Então, é porque tava naquela briga política, né? De tomar ivermectina, tomar esses outros remédios, se ajuda ou não ajuda. E aí, alguns médicos tinham já passado pelo Covid, tomaram um coquetel, né? E eles passaram isso pra gente. Então, só pra você ter ideia, eu saí do hospital, fui pra farmácia, eu gastei R$800 em remédio. Eu tenho até uma foto, eu tenho até uma foto sobre isso. A gente comprou, ficou a mesa assim, entupida de remédio. E aí 2 dias depois eu tava internada, então não adiantou muito não. Você tomou os remédios? Tomei os remédios e depois fiquei, porque já tava numa situação mais avançada. Meu Deus. Então não deu. E aí, beleza, tava dormindo, tranquila. Não sei se fosse o meu marido, se eu não teria morrido dormindo, que eu tava sufocando sem ar. E a gente não tava com problema de respiração. Só que nesse dia, que foi o dia que eu fui pro hospital, ele me acordou e falou, eu falei, Gui, se eu for pro hospital, eu não vou voltar, cara. Ele falou, eu tô muito ruim. E ele falou, a gente tem que ir, porque senão você vai morrer aqui. E eu fui pro hospital dirigindo. Tipo, de madrugada, não sei como eu cheguei no hospital. Eu, assim, até o início do caminho eu lembro muito bem, mas o meu carro tinha piloto automático, e eu botei o carro e, tipo, o oxigênio realmente faltando no cérebro, não lembro de muita coisa. Caramba. Sério, ele não dirige, então, assim, dirige, mas não tem habilitação, não ia fazer isso. E eu fui. E aí cheguei no hospital, Deus me deu um anjo da guarda, que é o meu tio, que assim, se tem alguma coisa na minha vida que eu devo, e que eu tenho assim uma pessoa que eu sei que na terra cuidou de mim, foi ele. E quando eu cheguei no hospital, ele tava de plantão. Ele trabalhava nesse hospital. Nossa. Então, eu fui atendida por uma equipe que era todo mundo amigo dele. Então, todo mundo me cuidou, assim, como se eu fosse da família. E, assim, a gente virou realmente uma família. Eu fiz, igual, até fofoca na UTI, mas isso eu conto depois. Mas, pera lá, mas você foi pro hospital e foi direto internado? Aí, quando eu cheguei no hospital, ele já tinha feito toda a minha ficha, que já tinha minha documentação. Aí, eu fui andando, na hora que eu encostei numa parede, eu falei, eu não aguento mais. Aí, puf, caí no chão. Aí, ele me segurou e correram, pegaram cadeira. Enfim, fiquei ainda um tempo com só um negocinho no nariz. Eu acho que tem foto, não sei se vocês pegaram foto disso. Isso daí foi... Aí. Foi isso bem... para conseguir respirar. Isso, nesse momento aí foi um dia antes de entubar. E eu coloquei esse, e depois eu coloquei uma outra máscara. E, cara, atendimento, assim, tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins do que eu passei, mas é minha história, né? Eu acho que eu posso dizer. Eu tava com a outra máscara e eu não tava conseguindo respirar. Só que a minha saturação tava boa. E toda hora, e o Guilherme comigo internado, aí eu consegui uma maca, fiquei deitada, eu falei, Guilherme, eu não dou conta mais, não tenho mais força pra respirar, tá fazendo muita força na barriga. Aí ele ia lá e chamava a enfermeira, mas sua saturação tá boa. Eu falei, cara, mas eu não tô respirando, tipo, me ajuda. A minha sorte foi que mudou o plantão, e aí quando mudou o plantão, aí a nova equipe que entrou, ela falou assim, ela tá morrendo? Aí me levaram lá pra dentro. Aí começou o sufoco da minha vida. Aí veio um médico... isso que eu tava até com o negocinho da mão, aí eu dormi de barriga pra baixo, bati, eu sei que a agulha entrou, me rasgou toda, sanguentou tudo, foi horrível. E aí o médico veio e falou pra mim, se a gente te entubar, foi exatamente essa frase que ele falou pra mim, se eu te entubar agora, você tem mais chance de sobreviver, não demora a tomar essa decisão. Aí tipo assim, um filme na minha cabeça, né, falei, ferrou, porque isso foi no início de junho. Paulo Gustavo tinha morrido em maio. Falei, caralho, se ele morreu com isso, eu falei, quem sou eu? Ele tava tipo...
Porque, pô, eu tava no hospital público, então, tipo, eu não sabia que tipo de recurso eu teria, apesar de ser o hospital referência, porque foi o hospital referência, e eu agradeço a Deus por ter estado lá. Isso em Brasília. Isso em Brasília. Eu fiquei internada no hospital da Asa Norte, no Agarram, e eu fui tratada pela equipe que tratou o primeiro caso de Covid que teve em Brasília. Então, depois que eu acordei, eles me contaram. Então, assim, foi uma coisa bem legal. E aí, eu fui e decidi ser entubada. Eu falei, não, me dá um tempinho pra pensar. Aí, ele foi, depois voltou. Por quê? Eu não sei. Tem riscos de ser entubado, isso? Tem que tomar uma decisão pra ser entubado? É porque, assim, do jeito que eu tava consciente. Só que eu tava perdendo muito. O Guilherme consegue explicar melhor do que eu tudo isso que eu passei, né? Porque, realmente, eu não lembro muito das fases da situação. Mas você preserva mais o seu pulmão. Então, tipo, eu tava perdendo, eu tava já com 90% do meu pulmão já, tipo, inflamado já ali na situação. Caramba. Então, tipo, se colocasse, eu teria mais chance de estar preservado e de entrar com a medicação na hora certa, de ter os devidos cuidados antes. E aí eu fui decidir, aí eu falei pra ele, só chama meu marido pra eu me despedir. E aí ele foi lá e foram atrás do Gui, aí me levaram pra uma sala e, foi tipo, me abriram, tiraram a roupa, aí foram tirando tudo, tiraram a aliança, aí o Gui veio e, tipo assim, cada um de um lado, aí me limpando e fazendo não sei o quê. Depois disso, eu não lembro de nada. Aí foi simplesmente entrar numa viagem, assim, cara, sobrenatural. Sobrenatural. Eu tô chocada aqui. Pra quem não tá assistindo, tá ouvindo só a gente, eu tô tipo, meu Deus. É bizarro, cara. Tipo, e eu olho assim, hoje eu falo, meu Deus, eu passei por isso. E eu sou a pessoa que eu não costumo me apegar tanto às coisas. Mas essa história, tipo, que eu passei na UTI, é muito intenso. É muito intenso. Tanto é que eu tô escrevendo o livro sobre isso. Então, eu pretendo publicar meu livro para poder mostrar exatamente o que eu vi. Eu tô contando, assim, sem pudor, porque eu vi muita coisa. Pera, você viu? Eu vi Como muita assim? coisa. Não estou a perceber. Como Então, isso aqui em Portugal. né? Não estou a perceber. Cara, é muito estranho, porque assim, eu fiquei dopada. Então, nesse momento, você tá ali, só que você não tá ali. Então, assim, espiritualmente, eu não sei o que é real, o que não é real. Quando eu acordei, eu não sabia o que tinha acontecido ou o que eu tinha sonhado. Até pouco tempo, eu tava com dúvida entre fatos que aconteceram nos meus sonhos, nas minhas viagens no, sei lá, espiritual, e o que aconteceu de fato. Então, tanto é que eu falei até da questão do pai. Eu vi meu pai morrendo. Eu vi o meu avô morrendo. Meu avô faleceu agora no início do ano. E eu vi. Quando eu acordei, pra mim ele já tinha morrido. Aí o meu tio, que foi esse que tava no hospital, ele falou pra mim: Não, eu tenho que ir, que seu avô tá me esperando. Aí eu olhei pra ele isso na UTI, toda entubada ainda, toda ferrada. Aí eu comecei a chorar, eu falei, como assim meu avô? Meu avô não morreu? Ele, não, você tá maluca e tal. E eu tinha passado por todo o processo da morte do meu avô, tipo, eu vi minha avó, o tanto que minha avó sofreu. Igor, foi muito, muito, muito louco. Tipo, é muito louco, eu não tenho como explicar, assim, com detalhes tudo que eu vi. Só foi uma experiência, assim, que eu acho que depois que você passa por isso, eu acho que muda toda a sua percepção da vida. Você olha, assim, para coisas que você acha que antes era super importante, e você olha assim e você fala, eu não vou perder tempo com isso. Então, assim, isso me tornou muito mais leve, depois de ter vivido tudo isso. E aí, eu entrei numa fase de... Cara, foi só ladeira abaixo. Eu fui entubada, eu passei, porque você pode ficar 15 dias entubado. Aí, depois disso, eles me tiraram do tubo, eu dei uma pequena reagida, fiquei acho que 2 dias sem o tubo, mas não consegui. Aí voltei pro tubo. Aí depois disso eu fiquei mais 18 dias entubada. E eu imagino a família toda preocupada, não é? Todo mundo preocupado. Eu tava de boa lá, deitada, dopada, sofrendo pra cacete. Viajando, tô né? toda furada até Que hoje. você tava, pelo que eu entendi, você tava viajando espiritualmente. Sou deu um toda rolê. furada aqui, tipo, fiz traqueo. Aí foi quando eu melhorei de fato, foi quando eu fiz a traqueostomia. E aí comecei a voltar. Comecei a reagir. Eu tive que fazer hemodiálise, meus rins pararam de funcionar. Fiquei sem urinar, tipo, 17 dias.
Foi muito bizarro. E o que eu tive, assim, foi uma equipe muito esforçada pra fazer com que eu melhorasse e tomando a decisão certa na hora exata. Tipo, vamos trocar o remédio, ela não tá reagindo a esse, vamos fazer isso. Então, assim, depois que eu saí, eu vi todos os boletins, tudo que aconteceu, eu vi tudo isso. Só que eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. Primeiro que eu achava que tinham aberto minha barriga. Foi muito louco. E quando eu voltei, eu tava ainda com o tubo, tava com a sonda que eu não comia, porque tinha feito a tráqueo. Tava com ponto aqui ainda, então tava aberto. Tava tomando soro. Tava sendo furada de hora em hora pra tirar, tipo, coisa, sangue. Cara, sofrimento assim, sem demonstrar. Tem um exame que eu não sei se você já fez, que é. Ah, esqueci o nome agora, mas é o que tira o sangue da artéria. Não, eu acho que não. Jesus, não queira fazer. Eu acho que é a pior tortura que o ser humano pode passar. É muito, muito, muito dolorido. Dói demais. Aí veio e eu tinha que fazer isso tipo 3 ou 4 vezes por dia. Caramba. Meu, você não tá entendendo. Eu já tive que fazer isso tipo na virilha pra poder tirar, porque não conseguia achar mais acesso. E eu estava no hospital que tinha muito universitário residente. Então, o que que eu fui? Cobaia deles. Puta merda, você não tá entendendo. Mas ainda bem que deu certo também, né? De pegar, tipo, a agulha e ficar lá dentro futucando, assim, procurando. Sim, eu passei por isso. E aí, eu não sabia que eu tava, como que era. E quando eu voltei, aí eu fiquei paradinha, assim, porque eu achei que tinha aberto a barriga, mas não, foi só pela boca. E aí, o único contato que eu tive com a minha família nesse momento foi por videochamada e ligação. Porque tava bem no, tipo, tava no auge da pandemia, né? Tipo, da variante que tava chegando, então tava nos hospitais, não podia ter visita. E aí eu só conversava assim. E foi o Guilherme, meu marido, que me falou que eu falei, não, eu não tô nem me mexendo, que eu tô com medo, sei lá, de estourar o ponto da barriga. Ele, que barriga? Então, tipo assim, eu nem sabia o que tava acontecendo comigo. Ele, não, você só foi na boca, você não abriu nada, só a questão da tráqueo mesmo. Eu falei, caraca. Aí que eu fui respirar um pouco mais, mas olha, eu vou te falar, cara, foi provação. E a sequela maior de tudo isso foi realmente a questão de perder o movimento das pernas, do pé, a sensibilidade, que é algo que até hoje não tenho 100%. E além disso, o que prejudica mais a minha vida são as dores. Porque, assim, eu tento manter a minha vida, eu tento manter o meu trabalho hoje, tipo, estável, como se eu não tivesse nada. Só que eu não conto que tem dias que eu não consigo fazer nada. Que é o dia que eu tô, tipo, urrando de dor. E isso me acompanha, eu não sei se vai passar. Não sei se é uma coisa que, tipo, eu vou continuar pra sempre. E aí, o que que eu faço? O dia que eu tô bem, o dia que eu tô zerada, eu meto bronco. Falo, hoje eu tô bem. Então, eu vou trabalhar até... Eita, Lelê. Olha, a gente tem um vídeo da saída do hospital. Vamos ver aí como é que foi esse momento, que imagino que deve ter sido muito emocionante. Foi, eu não sabia, foi surpresa. Foi surpresa. Foi surpresa. Só tava o Gui e minha mãe comigo, e aí depois a família toda. Foi quanto tempo na UTI? No total foi 50 dias internada, sendo que 3 dias só que não foi na UTI, então foram 47 dias na UTI. Meu Deus do céu. Vamos ver aí como é que foi a saída dela do hospital. Eu com a minha plaquinha do Tem uma Venci o plaquinha Covid. eu venci o Covid. Eu guia aí do lado E dela. minha mãe é maravilhosa, toda tatuada. Você tá chorando ali agora, é? Tô, que nem uma bebê. Ah, então, eu fiquei muito sensível. Esse daí vocês pegaram do Insta, legal. Você aí tá isso contando aí foi toda da a abertura. minha historiazinha aí, muito legal. Foi quando você contou a história. Foi quando eu contei. Aham. Foi quando eu contei o que tinha acontecido. Ninguém falou. O que que acontece? A minha equipe continuou fazendo as postagens como se fosse eu. Então, tipo, na minha página que eu tava fazendo, eu tinha lançado o curso. Então, tipo, o que que a gente vai fazer? E aí, os meus irmãos que trabalham comigo, o Rian e a Raíta, continuaram seguindo. E o Gui continuou tocando a parte da empresa de tecnologia. Então, que assim, tipo, desafio. e aí? Será que ela vai voltar ou não vai? Meu Deus. Então foi bem louco. Da parte do Covid, um momento que eu acho assim muito importante pra mim, que eu passei, foi minha mãe. Minha mãe é foda. Minha mãe é demais. Ela fez um diário todos os dias contando como eu tava. Eu só consegui ler isso 4 meses depois que eu saí do hospital. Ela foi escrevendo no caderninho. No é WhatsApp. isso? Ah, no WhatsApp. Mandando pra mim. Caramba. Eu não conseguia abrir a conversa dela. Então, assim, ela escreveu tudo que foi acontecendo comigo. Aí eu fui vendo, tipo, tudo que ela passou. E ela, quando eu era pequenininha, ela sempre me levava pra ver o sol. E ela fazia isso. Ela, olha, hoje o sol tá assim. Meu, você não tá entendendo.
Eita, só um chororô. Eita, chororô gostoso. Gostoso? Já leu? Já tá viva? Já saiu dali? Importa, Não é importa. isso que importa. E isso foi quanto tempo antes de vir pra Portugal? Foi um ano. E isso foi Eu fiz... No dia que eu ia chegar em Portugal, aí é que tá, né? O Covid acompanha a vida, né? Eu ia chegar em Portugal exatamente no dia que eu fui entubada. Pera lá. Um Então, ano deixa depois. eu perceber. Você já estava planejando e organizando a mudança Antes. para vir para Portugal. Uhum. E aí foi surpreendida pelo Covid. Foi. E nem o Covid abalou o seu planejamento. Aí, só que mudou um pouquinho, porque na época que eu tava planejando, era só pra trabalho. E aí foi quando eu quando eu conheci o estúdio. Que foi quando eu falei, vou ter uma vida tranquila, vou estudar. Sonho. Aí fui e já queria Viseu. E aí lá tem os vídeos, tipo, que você... Cara, eu devo ter assistido. Sei lá, se tem 1.500, fui eu que assisti. Eu assisti muito, tipo, a minha inscrição foi a tela, metade você, famoso, falando, e a metade eu fazendo a inscrição. E eu não sabia que eu ia ser aceita, porque eu tinha feito o Enem há muito tempo. Uhum. Só que lá no Politécnico, eles aceitam a nota do ensino médio. Uhum. Então eu não precisaria ser. E, eu taquei tudo que eu tinha, porque eu já tinha feito faculdade. Eu tinha a nota do Enem, eu tinha ensino médio, eu falei, alguma coisa eles vão me aceitar. E foi. Olha, pra quem não tá percebendo o que tá acontecendo, do que a gente tá falando aqui, são vídeos que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você tá conhecendo o estúdio em Portugal, a partir aqui do Portugal Podcast, nós temos um canal do YouTube que é o Estúdio em Portugal, nossas redes no Instagram, onde a nossa missão é visitar todas as faculdades em Portugal e mostrar com detalhes como é sala de aula, laboratório, como é estudar, viver naquela cidade, estudar em cada uma das escolas e também fazer a tua própria candidatura numa instituição de ensino superior. E é esse vídeo que a Tani está mencionando aqui do passo a passo que está disponível no nosso canal. Cada instituição, em cada ano, em cada edital, tem ali, publica quais vão ser as formas de ingresso e parece que na vez da Tani ela pode concorrer apenas com a nota do ensino médio, foi isso? Eu acho que sim, porque eu coloquei tudo. Tu colocou tudo, Taquei colocou tudo. o Enem. Coloquei tudo. Legal, porque algumas faculdades, elas têm limite da data do Enem, da nota do Enem. Isso. Algumas só aceitam o Enem de até 3 anos atrás. Outras aceitam o Enem de todos os anos. Outras, para além do Enem, têm outras formas de ingresso, como, por exemplo, a nota do seu ensino médio. São várias formas de ingresso e para você saber qual que é melhor para você, é preciso analisar o seu caso e perceber qual você tem mais chances de ser aprovado. Você também pode fazer isso, foi o caso da Tânia. Ela fez por ela mesma e aprendeu passo a passo. Aprendi, mas eu vou te falar que eu quebrei muita cara. Foi? Eu, na época, eu não sabia que você tinha mentoria, porque eu tava te conhecendo o estúdio. Se eu soubesse, eu teria feito, porque, cara, primeiro que a ansiedade ia ficar de lado. Sim. E a gente tem muita dúvida sobre os termos que eles pedem na hora da candidatura. Então eu o pessoal fiquei. acha que português é tudo igual, né? Isso, não é não, não cara. é não. Não é. Então eu fiquei muito na dúvida do que enviar, o que que era. E você não tem um contato assim tão direto com a universidade. Apesar de que eles respondem por e-mail, eu tive uma boa interação. Mas, assim, tendo alguém que ajude, isso facilita muito o processo. E aí, eu vou te contar agora. Eu ainda não te contei, você não sabe. Mas, quando eu conheci o estúdio, da minha parte, foi intencional. Eu tinha, porque o que acontece, gente, eu comecei a fazer a faculdade, aí eu vim pra cá, beleza, vamos voltar pra história. Passou um ano do Covid, a gente resolveu vir pra cá, e aí a gente entregou o apartamento, tudo em Brasília, e foi passar uma semana no Rio. Aí eu fiquei no hotel. Uma semana no Rio, aí a gente tava no aeroporto, com as malas, tudo pronto pra embarcar, Guilherme positivou Covid de novo. E eu, tipo, sem andar direito, e puta merda, o que a gente vai fazer? Aí a gente foi pro hotel, voltou, e aí vamos remédio e tal. Aí ele melhorou, aí a gente conseguiu vir pra cá. Então ainda teve essa provação. E, cara, depois que você passa por tudo que eu passei, quando você pega Covid de novo, você fala, agora vai. Agora eu me ferrei. Ai, meu Deus. É muito difícil, muito difícil. E aí a gente veio e eu comecei, só que a gente veio em junho, então eu tive um tempo que eu gravei alguns conteúdos, enfim, conheci bastante a cidade, e as aulas começaram em setembro. E eu lá toda perfeitinha, com meu caderninho e tal, amei. Qual foi o curso que você... Gestão de empresas. Legal. Amei, amei, amei. Amei, só que eu tava na sala e aí
professor ensinando, tipo, coisas, o que é eficiência, o que é eficácia, e eu trabalho com isso. E aí começou a coçar aquilo, eu falei, tô perdendo tempo. E aí eu tive um problema físico que me impediu de continuar na faculdade, que olha que idiotice. Isso era uma graduação. Graduação. Você já tinha uma graduação no Brasil? Já fiz economia, eu não terminei, não concluí, eu tive que parar a economia, eu fiz 3 anos, mas eu fiz gestão comercial e turismo, então essas duas sim. Pra quem já tem uma graduação no Brasil... É mais fácil ainda. É mais fácil, porque uma alternativa é você fazer um mestrado. Isso. Você também pode se candidatar a um mestrado, ou até mesmo, para quem quer continuar numa graduação, fazer a equivalência das disciplinas já cursadas no Brasil, para poder, se elas tiverem ali a mesma ementa curricular, poder cortar isso na disciplina aqui em Portugal. Sim. Mas tu não fez isso. Não, mas eu vou te contar por quê. Vai, me diz. Eu já queria- vou puxando a orelha, já vou entrevistando, descobrindo aqui mesmo, puxando a orelha, e ensinando pra você em casa as opções que você tem pra fazer. Não, eu entrei porque eu queria conhecer a galera de dentro. Então eu queria talentos. Eu entrei na faculdade pra conhecer o pessoal, pra trazer pra trabalhar comigo. Olha a sacada dela aí, ó. Foi isso que eu fiz. Então, e aí, só que o que acontece? Eu tive a dificuldade porque eu tava bem mais debilitada. E aqui nas faculdades é um pouco diferente do Brasil, que lá você tem geralmente uma sala e o professor que vai até a sala. E aqui não. Aqui você tem cada professor em uma sala. Eu não consegui. Então, assim, chegava no final do dia, por mais que eu colocasse meu carro pertinho da sala, aí às vezes eu tinha que ir lá, tinha que voltar, e tinha que ir lá de novo, voltar. Eu falava, gente, eu não dou conta. Aí eu tinha uma amiga que ia comigo, e eu falei, olha, não vou ter como, eu vou ter que ir embora, porque eu não dou conta de andar. Então, assim, ou no meu caso, eu compraria uma cadeira de rodas, mas ia ser muito mais difícil, porque meu carro é pequeno, eu ia ter que montar e desmontar. Ou então eu deixaria. Aí eu fui decidir afastar e pra voltar depois. Isso foi uma sequela do Covid. Foi sequela do uma Covid. sequela do Tudo Covid que sequela você do não Covid. anda Direito. Tudo isso eu perdi. Eu tenho hoje tetraparesia. São choques que eu sinto no corpo. Se eu não tiver medicada, eu fico fora de combate. Porque eu sinto muita dor, muito espasmo, muito choque. E o movimento do pé eu não tenho. Então, assim, eu ando puxando o pé. E eu ando bem, tipo, pareço estar normal, né? O normal de andar. Só que eu sinto muita dor. Então, assim, às vezes eu tô, tipo, conversando, tô andando, tô ali maravilhosa, só que por dentro eu tô, tipo, urrando de dor. Porque dói muito. E aí, junto o peso também, né, que é falta de vergonha na cara, que eu tenho que tratar isso, que também foi um dos motivos de ter vindo pra cá, de, tipo, dar uma pausa que a gente vai falar sobre a cafeteria, foi porque eu me deixei de lado. E aí, nesse momento, lá atrás, foi no ano passado isso, eu tava na faculdade. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou parar esse semestre. E outro motivo, que aí quem é pequenininha vai entender, foi que eu não conseguia alcançar o chão. Então, tipo, o meu pé ele ficava sambando na cadeira, eu não conseguia colocar. E isso me dava mais dor ainda. Eu tentei botar caixa, eu tentei levar coisa e não consegui. Eu falei, gente, vou deixar a faculdade pro semestre que vem ou pro outro. Aí fui sair. E você também abriu um negócio aí. Quanto tempo depois de chegar em Portugal? Eu tô falando pra vocês que ela é doida. Ela é doida, gente. Aí foi, cara, a gente chegou em junho, no início de setembro a gente comprou a cafeteria. Pera lá. Julho e agosto. 2 meses tu comprou uma cafeteria. Foi. E aí, o que acontece? A gente pegou a cafeteria e foi mais ou menos no mesmo momento que eu desisti, né? Tipo, eu comprei a cafeteria, aí entrei na faculdade, só que eu ia deixar pra abrir a cafeteria só no início de 2023. Então, tava lá de stand-by, a gente só tinha comprado e tal. E aí, foi o momento que eu conheci o estúdio, que eu conheci você de fato naquele dia que você foi no... não sei se você vai lembrar que você vive em várias universidades, Sim. mas eu já estava afastada da faculdade naquele dia e eu recebi nossa Olha cafeteria. aí, uma foto da cafeteria. Eu ainda não tive oportunidade de conhecer a cafeteria. Linda. Mas sim, fui lá a Viseu. A gente sempre faz umas boas-vindas nas universidades que são nossas parceiras. E nesse caso foi aonde eu encontrei presencialmente a Tani lá, né? Eu lembro que na altura ela estava na preparação para a inauguração da cafeteria. Foi. Ficou lindo, não é? Foi linda, linda. Muito E bonito. aí, gente, agora eu vou falar de sonho. Eu queria muito conhecer o estúdio, queria muito conhecer o Igor. E eu fui pro jantar e eu falei pra minha amiga que tava comigo, eu falei, eu vou conhecer esse menino. E aí não sei se você faz isso em todos, mas você falou pra gente se apresentar. E aí quando eu fui me apresentar,
você perguntou um monte de coisa de mim e eu fiquei, tipo, e agora? Conheci ele, né? Eu chamei a atenção dele. E aí, depois, daí a pouco, todo mundo batendo palma, porque eu falei da parada do Covid, foi desenrolando o assunto. E aí, depois, a gente foi lá, eu tirei uma foto e a gente foi pra um bar e, enfim, a gente conversou e a gente fez um network ali. E aí, depois veio a questão já do que a gente tá desenvolvendo. E, assim, pra mim, eu posso dizer que Portugal realizou 2 grandes sonhos. Que um desses era, tipo, tá perto do estúdio pra poder ajudar com o que eu posso fazer, porque é o que eu te falei desde o início. Pra mim, é algo maior. Eu busco por isso, eu tenho sede disso, de fazer parte de algo grande. Eu não vou conseguir ficar só estudando quieta e numa vida tranquila, isso não faz parte. Eu agradeço pelo carinho, porque de fato o Estúdio em Portugal tem um propósito, não é? A gente, Sim. todos que estão envolvidos aqui, e hoje também a Tânia, porque a Tânia agora faz parte do nosso time aqui, a Tânia está também nos auxiliando como produtora aqui nesse podcast, organizando contato com marcas, porque hoje ela também desenvolve esse trabalho, porque ela não gosta de ficar parada. O Estúdio em Portugal tem um propósito. E quando as pessoas identificam e se enxergam nele, faz o sabor das coisas ficarem ainda mais gostoso, não é? Faz sentido, eu acho que você vê o resultado disso, a transformação de uma vida, você vê o impacto que o seu trabalho tem, isso para mim é tudo, não preciso de mais nada. Então, assim, o que eu quero de mensagem mesmo, se você quer alguma coisa, vai atrás, cara, porque a gente quer, a gente bota na cabeça, é difícil, não é fácil fazer essa mudança para Portugal, você tá em outro país, já passamos por casos, sim, de preconceito, já fomos maltratados, já fui enrolada. Me conta isso, então. Pera lá, me conta aí. Você falou que é preconceito, foi enrolada. Muito preconceito. Vou te falar que até no trabalho... Eu fico chocado com isso, e atenção. Eu nunca passei por isso. É mesmo? Nunca. Eu não sei se é porque eu tenho esse jeitinho que eu aprendi com minha mãe, que é não levar desaforo pra casa. Então, às vezes, eu juro pra você, eu procuro, eu vou explicar pra vocês alguns gatilhos e técnicas que eu aprendi pra poder não dar o braço a torcer. Mas nunca aconteceu alguma coisa comigo, que eu sou doido pra acontecer, porque é crime. Então você pode ligar pra polícia e fazer um boletim de ocorrência. Sim. Eu sou doido pra fazer um boletim de ocorrência desse pra fazer conteúdo. Mas graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas aconteceu contigo, me fala. Assim, eu sinto, até agora no trabalho, vou te dar um exemplo bem real. Eu tava tentando levar uma das minhas influenciadoras para uma marca portuguesa. E a marca virou e falou, a gente não está fazendo parceria, eu não faço parceria nesse momento. 2 dias depois publicou um vídeo de uma parceria com uma blogueira portuguesa. Então, assim, é uma barreira que a gente tá passando ainda aqui. Só que eu levanto a bandeira ao contrário. Eu fui muito bem recebida, fui muito bem tratada. E, assim, os portugueses que passaram no nosso caminho, sempre, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que tem muita sorte, mas sempre foram muito, muito, muito receptivos. E eu acho importante falar isso, porque todo mundo fala do lado ruim. O lado ruim a gente sabe que existe, infelizmente, a gente todo vai lugar, passar né? Isso de são todo das lugar. pessoas onde a gente Com certeza. há problema. Com certeza, mas aqui eu me sinto assim em casa. Em Viseu mesmo, eu me senti a rainha de Viseu. Todo mundo da cidade. Gente, como que pode a pessoa... Eu fiquei o quê? 1 ano lá, todo mundo me conhece. Eu saía na rua, eu ia na pizzaria, era... Oi, gente, oi, não sei quem, não sei... Conheço todo mundo da cidade. Eu posto uma... Cara, enfim, E lindo muito isso. brasileiro por lá. Muito brasileiro. Viseu, hoje em dia, tá tomada pelos brasileiros. E a gente tá trazendo mais. Exatamente. Daqui a pouco o nome do podcast vai ser Brasil Podcast. Não é? Exatamente. Brasil... Portuzil. Portuzil Podcast. Mas pronto, mas também teve boas experiências, então. Muito, muito boas. O que eu deixo, assim, de alerta mesmo, também, por coisas que eu mesma passei, foi de ser enrolada, de confiar em pessoas, e realmente, assim, me meter em situações que eu não teria me metido se eu não tivesse confiado tanto. Então, eu já comprei carro que não prestava, já perdi 1.000 euros num carro que, tipo, vendi por 400, que tava todo depenado. Muita atenção nisso. E aí a gente chega, agora mesmo, nesse momento. Gente, tô com um cliente de Lisboa que, tipo, fez de tudo para não vincular o trabalho que a gente fez a ele e simplesmente me deu um cano e sumiu. Então, assim, aí meu marido até tava conversando com um advogado anteontem e ele falou, pô, mas você não fez isso? Ele, cara, eu vim pra cá, a gente não imagina que isso vai acontecer aqui. Gente, Infelizmente. Onde há pessoas
as situações. As situações. Exato, então a gente tem que ficar muito, muito, muito ligado. Por exemplo, a questão da cafeteria também. Entrar no negócio da cafeteria foi excelente para mim, aprendi demais, demais. Em especial sobre como funciona um comércio aqui em Portugal. Tem Aprendi muita coisa muito. para pagar, né? Muita coisa para Nossa pagar, senhora, os impostos. muito imposto. Assim, é muito difícil. Empreender aqui, cara, é para os grandes. É desafiador. É desafiador. E eu vi tudo isso na prática, eu vivi. Só que assim, a forma com que me foi vendida a cafeteria, com que eu comprei a cafeteria, não foi 100% clara. Então, assim, sabe quando você compra gato por lebre? Foi isso que aconteceu comigo. Me explica Só melhor. que eu... Esse é explico. um espaço pra gente conversar sobre empreendedorismo, Exato. sobre negócios. E eu espero que você que esteja assistindo aí esteja curtindo este assunto. Já vai deixando aqui nos seus comentários o que você já conhece de Viseu, o que você já sabe, as tuas perguntas. Mas eu quero que você me conta aí essas tretas para o pessoal que tá assistindo já ficar ligado e não cair nessa cilada. Não caia. Então, é porque assim, cara, quando você vem, a experiência que eu tinha de cafeteria era do Brasil. Porque meu pai tem cafeteria, meu padrasto, meu pai, não sei onde tá, meu padrasto, o crush da minha mãe, que ela tá há 15 anos com ele, mas fala que não namora com ele. Mentira dela, tá? Tô falando aqui. É pai sim. Foi ele que cuidou de mim. Inclusive, quando eu voltei, meu primeiro passinho foi com ele. Olha aí. Foi o passinho do pai. E outra coisa também, que toda vez que eu escutava o carro dele chegando, eu chorava. Não sei por quê, não me pergunte por quê, eu só sei que foi assim. Sim, E aí eu tinha a experiência dele pelo que ele vendia lá. Então, tipo, eu tinha uma noção de quanto que vendia. Só que, primeiro, a gente foi muito prematuro. Se eu posso, tipo, falar, pô, o que fazer antes de abrir o negócio hoje? Conhecer um pouco mais o mercado antes de fazer de fato isso. Por quê? Porque a gente chega aqui com a percepção do real. E o real, pra gente, tipo, já é muito desvalorizado quando a gente transforma. Hoje, a minha renda tá maior em real, então eu ainda transformo. Só que naquela época, eu não tinha noção do que era, tipo, 10 euros. Do que era 20 euros. E aí, eu entrei no negócio que eu paguei muito mais do que deveria. E eu acreditei no que as pessoas me disseram sobre quanto vendia. E aí, na prática, já teve dia que eu fiquei o dia inteiro aberto e vendi um café. 2 cafés. Então, assim, é muito difícil. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um capital para investir. Um planejamento psicológico, não é? Porque como Também. o que você faz? Depois de investir na situação e a cabeça fica como? Muito difícil, muito difícil. E aí, o meu grande aliado foi o marketing. Porque, assim, como a gente já trabalha com marketing, tem uma galera em cima disso, a gente conseguiu, através do marketing, mudar toda essa visão. E aí, a gente fez a cafeteria ser um sucesso. E eu decidi fechar a cafeteria, uma decisão muito difícil da minha vida, mas eu decidi fechar porque realmente eu vi que ela não estava crescendo em Viseu do jeito que eu queria. Então, a minha decisão e a minha estratégia, assim, eu nem cheguei a falar isso ainda para os outros, a minha estratégia é arquitetar melhor, porque os nossos produtos são muito top. Ela trouxe aí pra gente, vamos ver aí muito o menu lá da cafeteria pra ver o que vende, porque você trouxe umas coisas do Brasil também pra vender lá. Olha, eu vou te falar, coxinha. A nossa coxinha foi a melhor coxinha que eu já comi na vida. A gente acertou uma massa que eu nunca tinha feito uma coxinha na vida, gente. E é tu mesmo que fez a coxinha? As receitas... Então, a coxinha foi uma menina que trabalhou com a gente, a Nájila, que fez, e daí a gente foi acertando o recheio e tudo mais. Pera lá, vamos voltar ali. Calma aí pro pessoal de casa ver. Volta lá na primeira. Isso aí são panquecas. São panquequinhas. Aqui na Europa o pessoal adora isso de panqueca também, Gosta né? muito. Daí eu fiz aqui, tem o brunchzinho. A gente fez sábado e domingo o curto brunch, que eu juntei pratos americanos e brasileiros. Que legal! Ficou muito da hora. E eu tô vendo já aqui os preços também. Olha, os crepes com Nutella e gelado, R$ 5,88. Isso é interessante pro pessoal conhecer os preços. Conhecer os preços e os porque, produtos, né? exatamente. E, gente, uma coisa que aqui não tem, milkshake. Mas calma aí, antes de tu entregar isso, tava aberto os 7 dias da semana. 7 dias da semana,
De 10 às 10. Então eu ficava aberta, tipo, de 10 às 10. Todo Tinha dia? Todo Até dia. domingo? Até domingo. Que isso, E aí cara? era evento atrás de evento, Igor. Eu fazia, tipo, eu tinha uma ideia um dia e fazia no outro dia. Então, assim, foi uma coisa que precisou muito da minha dedicação pra dar certo. Aham. E foi por isso que eu tive que deixar, porque você tem que fazer uma Claro, escolha. Claro. E E a gente vê que tá bonito ficou, as não, ficou coisas, né? lindo, Cadê? ficou Vamos lindo. pra próxima foto Olha, aí. pra você ter ideia. Aqui é o menu. Olha o milkshake Esse que você tá daí é o falando. shake, Vem cara. assim. Sensacional. Tem foto deles. Deve ter foto deles aí. Que lindo. Olha aqui. É Isso aqui é de perfeito. brownie, Esse né? daí é de brownie com Nutella. Outro E ali. aquele ali é o tradicional de morango. Aham. Perfeito, perfeição. Esse é o de Olha pra brownie. isso. Nossa, tá muito Muito bonito top, isso aí. muito top. E aí a gente colocou algumas outras coisas. Colocamos o pastelzinho, que aqui não tem tanto pastel. Ah, esse daí é churros com doce de Churros, leite. que legal. Olha o tanto de doce de leite. Muito top. Aí também tem um outro que a gente coloca o copinho colocava de Nutella. Aham. Imagino que deve ter ido um monte de brasileiro lá. Ou foi português Muito. também? Então, no início, os portugueses ficaram assim, meio com o pé atrás, porque é brasileiro. Só que, ai, meus drinks lindos, maravilhosos. Mas eu tenho tanto orgulho do que eu criei. É muito legal de ver. Mas depois os portugueses meio que. Eles começaram a ir junto com os brasileiros e aí depois começaram a levar portugueses. Então foi um movimento que eu avaliei muito porque eu tava lá toda hora. Sim. Então eu via, né, isso acontecendo. E chegou no momento agora, quando eu fechei, que metade do meu público era português e metade era brasileiro. Caramba, que Isso é legal. sensacional. E foi por isso que vocês ganharam até um prêmio também, Foi, não é? a gente ganhou o prêmio e foi, nossa, foi uma surpresa Olha, pra tá mim. aí, Porto Café Viseu, melhor cafeteria em Viseu, restaurante Muito legal. Gugu. Legal. Ele premia em algumas categorias e essa premiação ela é com base na avaliação dos usuários, então foi em todas as plataformas. Foi lá no TripAdvisor, que a gente está muito bem colocado, foi no Google também, no Google Meu Negócio que aparece ali, tem as avaliações, então ele pega tudo isso e faz esse filtro. E assim, o que é mais legal de tudo isso foi a família que eu construí. Então, quando eu anunciei que ia fechar, só para você ter um dado do número do engajamento. A minha página é pequenininha, eu tenho 1.300 seguidores na página da cafeteria. Sabe quantas visualizações de stories eu tive? 800 pessoas viram. De 1.300, isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. 890 pessoas, mais ou menos. Quase 900 pessoas. Normalmente eu tenho 300 visualizações, então, tipo, foi 3 vezes mais. Então, foi... Até hoje, o pessoal aqui... Ai, fala pra mim que é mentira, você tá só reestruturando, é uma pegadinha, você vai voltar a abrir. Porque, assim, virou um cantinho tão confortável que as pessoas se sentiam em casa. Era uma cidade pequena também, né? Que tava faltando Tava isso. faltando. Assim, você tem algumas opções, mas o que acontece? Quando você pega aqui alguns produtos brasileiros de qualidade, fica muito caro. E aí, lá eu bati o pé que eu queria uma coisa acessível. Então, eu lutei muito para trazer o melhor produto com o melhor preço. E não foi fácil, até porque como eu não consigo trabalhar numa jornada em pé, fazendo ali acontecer, Mas tu eu também tinha tava na funcionária. cozinha fazendo- né? Tinha funcionários. Mas tu também não tava na cozinha fazendo as coisas. Olha, já estive. Já estive. Já estive. E é aquela coisa, se o funcionário não vai, você abre todos os dias de 10 às 10, meu amigo, você tem que ir. Então, eu já estive, o Guilherme já esteve, e foi por isso que a gente colocou na balança, porque a gente acabou deixando um pouco as outras coisas por causa disso, e aí você vê que não tava valendo a pena. Então, assim, outra coisa que eu acho muito importante de falar, o governo aqui em Portugal ajuda muito os negócios, só que eu não fui bem instruída. Se eu tivesse sido melhor instruída, eu teria pego incentivos, eu teria pego até 3 estagiários que o governo iria me ajudar a pagar o salário. Então, isso não ia sair do meu bolso. Imagina a operação dessa cafeteria. Para passar por essa fase que eu te falei de ter dia que a gente, no início, vendia um cafezinho. Então, foi muito difícil. Então, se quiser realmente abrir um negócio em Portugal, pegar um contabilista de confiança, porque aqui em Portugal é diferente do Brasil, porque lá o contabilista, ele entende dos números, ele faz ali os relatórios e entrega. Aqui ele é um cara que é mais presente por causa até desses incentivos. Então, eu recomendo, assim, para a pessoa realmente dar uma olhada nisso, ver uma pessoa de confiança, ver indicação, para poder abrir com uma estrutura melhor do que eu abri. Eu, pelo fato de, como você falou, eu sou maluca, sou doida, eu vou e meto a cara e faço o negócio dar certo. Sim. Mas não quer dizer que seja a melhor forma de fazer. Então, assim, eu meti os pés pelas mãos, tanto é que a minha ideia inicial era abrir em fevereiro, quando eu comprei lá em setembro. Só que
O meu irmão pilhou pra vir pra cá e eu falei, não, vou abrir agora. Então, eu abri no meio de novembro. Então, assim, foi muito rápido. Sim. Eu não tinha tanto capital de giro, eu não tinha tanta estrutura, eu não tinha tanto conhecimento. E, principalmente, eu não tinha noção dos valores. Sim. Porque, assim, eu nunca imaginei que eu ia abrir e eu ia ter um dia que eu ia vender só um cafezinho. Eu imaginei que ia ser um produto que ia se vender E já melhor. abriu na loja, já tem que pagar um monte Não, de já coisa, paga, né? paga aluguel, você já paga conta, você já paga luz, você já paga imposto, que é um absurdo. Porque assim, aqui, gente, a gente não tem os mercados atacadistas igual, de tão fácil acesso como tem no Brasil. Aqui a gente tem o recheio, que é onde basicamente todos os comércios compram, e lá você tem o valor do produto. Tem o macro também. Aqui tem, mas lá não, lá em Viseu era só o recheio. Ok. Lá em Viseu é só o recheio. E aí você compra e você olha o preço e embaixo você tem o preço do imposto. Ele é diferente, por exemplo, de um mercado que você vai, que já tá com o preço com o imposto. Sim. E aí é aquilo, naquele momento que você tá precisando. Eu já passei na cafeteria de situação assim, tipo, precisar de, sei lá, 100 euros e não ter no caixa. Eu tenho que trazer de outro lugar para poder fazer compra, para poder viabilizar dela ficar aberta. Sim. Então, assim, não é um mar de rosas. Eu nunca vou falar isso. Que abre o seu negócio e vem, você vai ser lindo, maravilhoso. Não é por aí. É por aí. Empreender aqui é difícil. Quando você empreende com um produto muito barato, que foi o meu caso, é mais difícil ainda. Porque você precisa trazer mais pessoas. Se fosse, por exemplo, um restaurante que tem um ticket médio mais alto, ia ser mais fácil. Com seus desafios também. Com certeza, que não seria. Vocês encontraram aí, que legal. Isso daí são as nossas avaliações. Legal, pessoal. Maneiro, olha, curto café, botando muito maneiro. fotinhos, Essa daí é a legal. Nath. Legal, olha. Ai, que bacana. Sexta do Fino. Clica aqui, Nico, nessa foto vermelha. Segunda do Brigadeiro grátis? Como que é isso? Tu também já usava suas estratégias de marketing Então, ali, o né? que aconteceu? Os comerciantes de Viseu, desculpa, Olha, gente, agora atenção. vocês podem voltar ao normal. Eu não tô mais aí fazendo essas maluquices, mas eu estourei por causa da terça do curto em dobro. Então era o nosso sanduíche, um super sanduíche, tipo desse tamanho, e eu dava um outro de graça. Caramba. Eu precisava entrar no mercado, Claro. então foi a minha forma. E outra, quanto custa um sanduíche aqui no Porto? Tipo um sanduíche que tenha carne artesanal, bacon, quanto custa aqui? Eu acho que é o quê? Uns 7, 8 euros? É, Começa por aí. Começa Começa Tô por aí. falando do mais barato. o nosso era top. Qualidade top, carne top. Ó, 5,80. E cadê que você trouxe pra provar? 5,80. Podia ter trago. Poxa, dei mole. Poxa vida. Mas olha, 5,80, então foi. A foto do pastel, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Olha, a foto do pastel, tá tudo muito bonito, tá? Olha o Isso. hambúrguer aí, o hambúrguer. Olha o hambúrguer aí. Sim. Atenção, são fotos dos clientes. Essas daqui, olha. Brasileira arrasa, né, gente? Olha, inclusive você aí que tá pensando em abrir o seu negócio, tô inclusive pensando em trazer uma contabilista para conversar aqui com a gente. Isso é Acho que pode ser super interessante. né? Se você quer ver mais desse conteúdo, deixa nos comentários sugestão de personalidades, de profissões, de empreendedores que vocês gostariam de assistir aqui no nosso canal, através do nosso Portugal Podcast, para você ir conhecendo um pouquinho das histórias de quem está aqui, dos imigrantes que estão aqui e também de como que é os desafios de empreender aqui. É verdade isso tudo que a Tani está falando, inclusive o estúdio em Portugal também está passando por isso. Agora a gente tem um escritório, tem um espaço físico aqui, que é onde a gente está aqui agora também, onde está aqui o nosso estúdio. E agora, depois de muito tempo que a gente foi descobrir as linhas de financiamento, agora, inclusive, atualmente estamos com vagas abertas, então, assim, por vez ou outra, se você também quiser depois de vir trabalhar no Estúdio Portugal, como a Tani fez, fica de olho no nosso LinkedIn, na página do LinkedIn do Estúdio em Portugal, e a gente sempre avisa sobre as vagas por lá. E essa oportunidade do governo de bolsas, a gente está com 2 bolsas de estágio aberta, onde o governo ele coparticipa disso. Então o governo ele vai pagar cerca de 70% a 80% do valor que você vai ter que pagar por um funcionário. E esse valor não é só o salário. Você tem que botar a segurança social, que é como se fosse o INSS do Brasil. Você tem que colocar mais o
Tem os seguros, as férias também, tem os incentivos, né, de Natal, que tem isso. Tem o seguro de Funcionário, trabalho. gente, contextualizando, hoje o salário mínimo em Portugal custa 760 euros. Para você manter um funcionário é em média 1.100 euros. Então, essa diferença de 760 até 1.100 é o que você paga de imposto. Então, você imagina uma cafeteria que funciona de 10 às 10, com 1.100 cada pessoa, quanto que eu tinha que vender para poder, tipo, superar 4 ou 5 pessoas só de pessoal? Sim. É muita coisa. Então, assim, ficou muito difícil, porque como eu tive condição de arcar com o salário, de pagar, foi uma coisa que nos primeiros meses se manteve. Mas, assim, chegou num ponto que eu olhei e falei, cara, cresceu já muito, já tá muito legal, mas mesmo crescendo o que precisa, para mim ainda não tá valendo a pena. Cara. Então, o que eu pensei, eu falei, cara, com o que eu tenho, o que eu já construí hoje, eu vou levar isso pro Porto. E outra coisa também que é importante de dizer, o meu primeiro negócio, que foi a festa, voltou. Então, eu abri um braço do Curto, que é o Curto Festas. Então, Legal. as coisas... O que a gente fazia, que tem até a imagem, eu não sei se tem, acho que não vai ter. Mas tem até os kit festas que a gente faz. E hoje mesmo, tava vindo pra cá, a menina mandou mensagem. Pô, eu sei que você fechou o café, mas você tem como fazer pra mim? Que eu queria muito o bolo de vocês na minha festa, a coxinha. E aí, eu tenho clientes que ainda pedem. Então, eu deixei esse braço em Viseu. Isso é importante de dizer. Deixei esse braço em Viseu e tô trazendo para cá pro Porto. Então, até assim, a gente conseguir, de fato, o lugar, a gente escolher que eu quero fazer dessa vez com mais calma, com mais cautela. Aí eu tô falando isso daqui a uma semana. Igor, encontrei o lugar da cafeteria. Não, eu quero realmente dessa vez fazer um pouco mais calmo. Não desanimem quando a gente fala de empreender. Realmente tem seus desafios, mas é igual ao Brasil, né? Acho que todo negócio tem seu desafio. O Brasil também tem uma carga tributária gigantesca. Só que assim, aqui é todos aqueles benefícios que vocês já sabem. E aqui a gente tem um fator que é muito bom, que a gente tem um mercado brasileiro muito grande. Então, eu fiquei muito, muito conhecida, o Curto ficou muito conhecido em Viseu, dentro dos grupos de WhatsApp. Então, assim, a gente ficou muito conhecido pela coxinha. Então, a pessoa ela tinha prazer de, antes dela comer, ela tirar a foto e mostrar que ela também estava no Curto. Então, todo dia eu tinha pelo menos 1, 2 fotos nos grupos de marketing gratuito. E isso é porque a gente tá num lugar que não tem tantas opções, né, que a gente está em Portugal, não tem tantas opções, e a gente precisa ter qualidade para poder atender esse público brasileiro. Então, assim, se você faz alguma coisa em manual, sei lá, um bolo, se você é confeiteira, se você, sei lá, já tem essa habilidade, cara, aqui é sucesso. Você fazendo, traçando ali o caminho certo, entrando, né, conhecendo o mercado, para mim é sucesso garantido. Dani, olha, foi um prazer receber você aqui junto da gente no nosso podcast Portugal. E agora, pra gente terminar, tenho aqui umas perguntas pra você. Primeiro, sobre Portugal, é tranquilo. Verdades duras demais sobre Portugal que precisam ser ditas. Eu acho que não é o país para você ficar rico, né? Eu acho que para mim é mais qualidade de vida. Acho que essa é a verdade dura, porque a gente acha que vai vir para cá e vai, juntar dinheiro, a menos que você trabalhe, né, em alguma área que tenha aí um salário disparado, mas a média do mercado para quem tá começando não é lá essas coisas. Um lugar em Portugal. Um lugar, Viseu. Eu amo Viseu. Um lugar para não ir em Portugal. Eu não sei. Um lugar para não ir em Portugal, ainda não tive esse, não. Quando você tiver, você conta pra gente. Eu vou colocar aqui embaixo. Um lugar pra Europa, um lugar na Europa pra ir. Eu tô com muita vontade de conhecer a Grécia, mas é pra frente aí. Cenas dos próximos capítulos. Próximos capítulos e também a Alemanha, né? Acho que a Europa, a Alemanha. Legal. Agora, da sua vida, pra compartilhar com as pessoas, um livro que todo mundo precisa ler. Eu acho que O Oceano Azul. Acho que é um livro muito bom pra pensar fora da caixinha. De empreendedorismo, né? Sim. Boa. Um perfil no Instagram que o pessoal de casa que você indica pra poder assistir. Eita, caralho. O meu. O meu, não, tô brincando. Eu não sei. O do estúdio, vou ser clichê. Não pode. Porque já estão assistindo. Gente.
Qual seria, então? O meu, Tani Jobs. Tani Tão Jobs. difícil. T-H-A-N-Y, porque o Tani tem que ser complicado. Não dá pra ser Não dá pra ser T-A-N-I. Por basiquinha. quê, né? Por que ser básica? E um canal do YouTube. E não seja o estúdio. Ai, eu gosto daquele canal. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um canal acho que é de química, de biologia, que o professor ensina. Ah, eu esqueci. Depois a gente bota aqui embaixo. É o estudante nome. ela, tá? Eu gosto, gente. Fazer o quê? Tani, olha, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. nada. Receba o nosso presentinho. Esse é um mimozinho pra você. É o avião dourado, onde os nossos convidados aqui recebem, os convidados que se destacaram e se destacam nessa história. E esse daqui foi preparado com carinho pra você. Inclusive a Tani, mostra aqui a tatuagem que ela tem também, olha. Do aviãozinho, essa tatuagem é uma marca que o Estúdio em Portugal já deixou agora na vida dela. Foi uma campanha que a gente fez, eu também tenho o meu, olha aqui, olha. É uma campanha onde os nossos colaboradores aqui do Estúdio em Portugal tiveram a oportunidade de fazer a marca do aviãozinho. E agora, leva contigo pra vida, mas também muito obrigada. esse mimozinho que é Obrigadinha. tudo pra você. Que fofura. Adorei. E pra terminar agora, Tani, a mensagem que você deixa pro pessoal de casa que tá no planejamento, que tá assistindo esse material, alguém que tá aí no planejamento para poder empreender, tá pensando em vir empreender, vai vir também pelo visto de estudo, que é a melhor forma. Qual é o recado que você deixa para quem tá assistindo a gente de casa? Eu acho que acreditar em si mesmo. Eu acho que é a principal coisa. Porque a gente tem muita crença limitante, a gente tem muita dúvida sobre nossa capacidade. E eu acho que a gente pode tudo. Então, ter confiança, ser honesto, né? Porque também não adianta fazer coisa errada e querer dar certo. Mas acho que confiar em si mesmo, acreditar que os sonhos podem ser realizados. E não deixa de acompanhar a gente aqui todos os dias no nosso canal do Estúdio em Portugal, seja no Instagram, seja no YouTube, seja através do nosso podcast agora com o Spotify. Olha uma foto nossa! Ah, que legal! Isso foi da inauguração aqui no Foi. escritório, bacana. Foi. Não deixe de acompanhar a gente em todas as mídias. Eu te espero na próxima semana, próximo domingão, aqui comigo, assistindo o espetáculo. Olha, é o espetáculo, não deixa de ser o espetáculo que a gente deu. O episódio na íntegra. E deixa aqui nos comentários as perguntas, sugestão de convidados e também o que você achou deste episódio. E faça um favor pra mim, compartilhe com outras pessoas. O nosso mantra aqui no Estúdio em Portugal é esse, transforme a sua vida. Tani já fez, check. Espalhe pra geral, que é contar pra todo mundo, e a Tani tá fazendo agora, check. Depois, estude em Portugal. Portanto, espero você aqui no próximo episódio e aqui em Portugal também, quando passar por aqui, venha tomar um cafezinho com a gente no nosso espaço. O endereço, tudo isso você encontra no nosso site, estudioemportugal.org. Um beijo pra você, Tani, que tá aqui. Obrigada. Um outro beijo pra você que tá assistindo a gente de casa. E eu te espero no próximo episódio. Até mais! Tchau!